vida desse seu servo missionário. Nesse momento da palavra, nós clamamos toda a palavra profética para que nós acolhamos e que nosso coração seja um coração de discípulo, seja um coração que acolha a sua palavra com graça, com santidade. Que nós sejamos como Maria, que guardava tudo em seu coração. Maria, Mãe Mestra, nos conduz a ouvir e acolher essa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Paz de Jesus. Olha, eu estou feliz de estar aqui. Como a irmã disse, me chamo Vanderlei. O Senhor me deu a graça de fundar a comunidade Coração Chagado, aqui em São Bernardo. Nós somos uma comunidade em células. E para mim é um prazer voltar aqui novamente. Quase me atrasei bastante, mas Deus seja louvado. Hoje e amanhã nós temos um encontro lá na comunidade, uma formação no trilho de treinamento em células, e por isso acabei me atrasando. Mas eu estou feliz por estar aqui, porque para mim é muita alegria falar de Deus, poder proclamar o Senhor, falar a sua palavra. O apóstolo Paulo dizia que para ele era um dever pregar, para mim também é um dever. Depois de tudo que Deus tem feito e fez na minha vida, o mínimo que eu posso fazer é pedir a misericórdia e anunciá-la. Então eu faço isso com muito prazer. Estou feliz porque depois de amanhã a comunidade do qual eu faço parte faz 4 aninhos, para a glória de Deus. Fiquei sabendo também que a Fidelidade faz 15 anos também, né? Essa semana, Deus seja louvado. Então estamos aí celebrando, festejando os nossos nascimentos enquanto comunidade. Eu vim falar nesta noite sobre a maturidade na oração. O apóstolo Paulo ele vai dizer lá em Romanos 6, ou melhor, Romanos 8, 26b, pois não sabemos como devemos orar. E é interessante porque pedir para alguém orar, sem ensinar a pessoa a orar, é a mesma coisa que dizer para um estrangeiro falar português sem que ele passe por um curso de português. Então é preciso aprender, é preciso que nós aprendamos a orar. E nós precisamos seguir os grandes mestres da oração, que são os santos, os grandes orantes da nossa igreja, os santos, e também o grande orante, que é Jesus. Ele nos ensina e nos ensinou a orar. E hoje nós precisamos disso mais do que nunca, irmãos. Se nós fazermos uma avaliação dentro da nossa igreja, 90% dos cristãos ora como os pagãos. E como que é essa oração dos pagãos? Aquela oração que tenta convencer a Deus de atender a nossa oração, dobrar Deus para que Ele faça a nossa vontade, não a vontade dEle. E quantas pessoas nós vemos orando assim? Quantas vezes nós oramos também e de forma egoísta: Jesus, me faça isso, me dá aquilo, porque é isso, é aquilo, converte a minha família, o meu filho, a minha esposa. Nós só ficamos no meu, minha, eu. Nós não damos um passo, um avanço para dizer: nós, as famílias, os filhos, os pais, a gente só olha para a nossa casa, para a nossa vida. É a minha família, o meu pai, a minha mãe, o meu filho, a minha filha. Mas quantos pais, filhos, esposas precisam da graça de Deus? Isso é dar um passo a mais na oração, deixar de ter uma oração paganizada, uma oração que fica exigindo de Deus que Ele faça. E nós temos igrejas, infelizmente, por aí que prega isso, né? Você tem que determinar, você tem que obrigar a Deus. Nossa, nós somos Deus? Parece que às vezes nós queremos trocar o lugar e nós sermos deuses. Então assim, querem que o seu desejo sejam
realizados. Jesus vai nos ensinar na oração do Pai Nosso. Jesus vai dizer assim: que a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Quando nós rezarmos, quando nós orarmos, dizer: Pai, santificado seja o teu nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A sua vontade, diga para quem está do seu lado, a vontade de Deus, não a minha ou a sua. Diga de novo, a vontade de Deus, não a minha ou a sua. Amém? Nós precisamos aprender isso, a vontade de Deus. E aí a segunda parte do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a pedir. Eu estava me aprontando para vir, lendo, relendo, escrevendo, e eu comecei a rir sozinho, porque as nossas células nessa semana tem como texto 7 pedidos do Pai Nosso. Eu falava, meu Deus. E o Senhor trazia para essa questão do Pai Nosso, esse ensinar de Jesus, o pedir. E Jesus ensina a pedir o pão nosso de cada dia. E nós devemos pedir muito, muito. Sermos ousados no pedir. E aí abre uma Bíblia em Lucas 11. Nós vamos ver porque nós temos que ser ousados no pedir. Lucas 11, versículo... a partir do versículo 5. Aqui nós vamos ver a oração de pedir, a oração de insistência. Amém? O socorro. Amém. Então vamos lá, acompanhemos. Então Jesus disse aos seus discípulos: imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhes diga: amigo, me empreste pães, 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imaginem que o amigo responda lá de dentro: não me amolem, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso é que eu digo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, e aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra a seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra da salvação. Então veja, irmãos, que Jesus está dizendo que nós devemos pedir com insistência, porque mesmo ele diz olhando para nós, essa parábola é interessante. Se nós que somos maus damos coisas boas aos nossos filhos, imagine o Pai do céu vai dar o que nós pedimos, o que nós precisamos. Então pedir com insistência não é para dobrar o coração de Deus, mas são para que nós compreendamos que Deus quer nos dar o que lhe pedimos. E quando não recebemos, é porque nosso coração não está pronto para receber a graça, ou porque estou pedindo a coisa errada. O apóstolo Paulo diz: pedis, mas pedis mal, pedis para satisfazer seus próprios desejos, e por isso não sois atendidos. Quando nós pedimos para realizar a nossa vontade, simplesmente, muitas vezes os nossos pedidos são pedidos egoístas, são pedidos para satisfazer. É a mesma coisa olhar e ouvir pessoas dizendo: eu pedi a Deus para ganhar na loteria. Já ouviram isso? Sim ou não? Sim. Já disseram isso? Sim ou não? Sim. Quantas vezes, não é verdade? E quantas pessoas não dizem isso? Eu quero ganhar na loteria. Pede para ganhar na loteria. Olha,
Eu fico pensando, às vezes nós pensamos que Deus é burro, né? Sem ter nada, a gente custa buscar Deus, imagina cheio de dinheiro no bolso. Aí vive viajando, não tem tempo para Deus, não é assim? Digo o Márcio e o Daniel, Roma todo mês. E aí não vão querer mais servir a Deus. Então assim, nós às vezes queremos para o nosso próprio egoísmo. Brincadeira, viu, Daniel? Às vezes nós pedimos para satisfazer as nossas próprias vontades, e aí Deus não pode realizar. Nós precisamos pedir conforme o coração do Senhor. O meu coração está pedindo algo que parece bom, mas na verdade não é tão bom assim. Quantas vezes nós clamamos, choramos, gritamos, e parece que Deus não ouve a gente. Já aconteceu isso com você? Já? Comigo acontece sempre. Às vezes eu rezo, clamo, peço, parece que Deus está longe, coitado de mim. Eu falo o que está acontecendo, né? É preciso pedir com insistência. Não é querer convencer a Deus, mas a fazer, não é querer convencer a Deus a fazer a nossa vontade. O cristão verdadeiro não deseja mudar Deus, deseja dobrar a sua vontade na presença de Deus. Esta é a oração cristã. O cristão verdadeiro, ele não quer que Deus realize a vontade dele, se não for permissão dele, se não for o desejo do coração dele. Um exemplo disso é o próprio Jesus. Jesus lá no Horto das Oliveiras. Jesus no Horto das Oliveiras é um grande exemplo para cada um de nós. Jesus sempre foi um homem sereno. Ele sempre orava na calma, chamava a atenção dos fariseus com calma, às vezes bravo, mas com calma. E no Horto das Oliveiras a gente vê um Jesus impaciente, um Jesus que não para. Jesus, fique aqui que eu vou ali orar. Jesus se dobra lá, Jesus não consegue ficar e volta. Pega eles na corda, eles voltam 2, 3 vezes, porque Jesus está em agonia, em luta. Esse é o exemplo da oração. Jesus vai dizer: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas, afasta de mim este cálice. Olha Jesus, este cálice de sofrimento. Olha Jesus pedindo para Deus fazer a vontade de Jesus. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Olha a oração do Senhor. A vontade dele não era passar pelo cálice do sofrimento. Quando ele viu tudo que tinha que passar, ele orou a Deus que pedisse, que o livrasse do cálice do sofrimento, mas seja feita a sua vontade. Essa deve ser a nossa oração. Às vezes no momento de dor, pedir ao Senhor que nos livre, mas seja feita a vontade do Pai. E é interessante que Deus ouviu Jesus. Você sabia que Deus ouviu Jesus? Jesus livrou, o Pai livrou Jesus do sofrimento. Dá para pensar nisso? Em Hebreus, vai dizer assim, Hebreus 6, 7. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E suas orações foram atendidas, porque era dedicado a Deus. E quando foi que Jesus fez essa oração de súplica e lágrimas? No Calvário. Suou sangue, ele ali chorou, clamou, estava na agonia, lutando ali. E aí você pode me perguntar: com tudo isso você diz que Deus o ouviu? Alguém pode perguntar ainda como Jesus foi atendido se morreu na cruz como um amaldiçoado. E a resposta mais linda que eu já ouvi na minha vida: Jesus foi atendido na manhã da ressurreição. Amém? Amém. Na manhã da ressurreição Jesus foi atendido. Jesus não ficou na morte, Jesus não ficou na dor, Jesus foi atendido pelo Pai. As nossas orações também são atendidas e ouvidas. Quando? Deixemos que Deus decida a plano. Deixemos que Deus faça. Não é na nossa hora, não é na nossa vontade. Deus ouve e Deus atende, mas quando Ele quer, quando Ele sabe que é preciso. Devemos pedir, e pedir como cristãos e não como pagãos, que vai realizar todos os seus desejos, suas vontades. O pagão quer que os seus desejos, suas vontades sejam realizados. Nós devemos orar, mas não como esses, mas como cristãos.
Temos que pedir dando testemunho de nossa fé. E como que é pedir dando testemunho de nossa fé? E aí é interessante, né? Às vezes eu gosto de olhar muito para as pessoas mais velhas, e pena que os mais novos estão perdendo essas características. Você conversava com uma pessoa mais velha, você dizia, eu vou fazer tal coisa. Ele sempre diz, se Deus quiser. Não é assim? E quando a gente diz, eu vou fazer, aí alguém fala, se Deus quiser, né? Os mais velhos trazem isso consigo, mas os mais novos que realizam a vontade deles, não é assim? Para a gente ver como o nosso mundo está paganizado, como muitas vezes os nossos filhos estão paganizados, e nós precisamos trazer esse testemunho de fé, que é dizer, se Deus quiser, Ele realizará, pois o Senhor pode tudo. É se Ele quiser, não se eu quero, não se você quer, mas se Deus quiser. Diga aí para o irmão, para a irmã, se Deus quiser, Ele realizará, pois o Senhor pode tudo. Diga de novo isso para o irmão, se Deus quiser, Ele realizará, pois o Senhor pode tudo. Diga para o irmão, essa deve ser a sua oração. Amém? Precisamos lutar, irmãos, na oração. Quando diz agonia lá no Horto das Oliveiras, a palavra agonia quer dizer isso, luta. Então é preciso lutar na oração, porque Deus ouve a nossa oração depois que passamos pela cruz. Na nossa vida também, Deus ouve a nossa oração e nos atende na manhã da ressurreição. Amém? Olha para o irmão, diga, está passando por um Calvário? Louve a Deus, porque na manhã da ressurreição a graça de Deus se realizará na sua vida. Amém? Aplauda o Senhor, irmão. Glória a Deus. Vamos saber que nós não somos esquecidos. Deus não esquece de nós. Deus não esquece a oração que nós clamamos a Ele. Mas é preciso às vezes passar pela cruz para ressuscitar. Sem cruz não há ressurreição. E às vezes o Senhor permite a cruz para que nós ressuscitemos. Amém? Amém. Deus é amor, Ele é misericórdia, Ele é compaixão, irmãos. Nós devemos ser ousados no pedido. Mas é a vontade de Deus que deve prevalecer, e não a nossa vontade. Essa é a oração cristã. Que seja feita a sua vontade, não a minha vontade. É a oração de Jesus no Horto das Oliveiras. A vontade de Deus é o critério último, e a confiança na bondade dele. Nós temos que confiar. E Santa Faustina disse que o que desagrada a Deus, o que entristece o coração do Senhor, não é muitas vezes os nossos pecados, mas as desconfianças que nós temos para com Ele. Então, a nossa desconfiança desagrada mais a Deus do que os nossos próprios pecados. Então é preciso confiar e saber que o Senhor está e é em nosso favor. E mesmo sofrendo, mesmo sem compreender, ou mesmo sem ver a explicação, confie no Senhor. Saiba que Ele ouve a sua oração. Muitos santos disseram ao Senhor, eu não estou te entendendo, porque não ouve a minha oração? Mas confiaram, e o Senhor Deus atendeu a oração deles. Não ficaram desamparados. E quando o Senhor atendeu a oração deles? Na manhã da ressurreição. Na manhã, quando eu me preparava para falar isso com vocês, eu ficava tão feliz. Eu falei, poxa vida, quantas vezes eu orei e achei que Deus não me ouvia. Eu descobri que existe a manhã da ressurreição, onde tudo aquilo que eu preciso acontecerá depois que eu passar pela cruz. Amém? Amém. Isso na sua vida também. É necessário pedir, irmãos, com insistência dentro de uma nova, ou mesmo dentro de uma visão cristã da oração. Hoje em dia, temos visto e ouvido pessoas dizendo que podem realizar todas as coisas com o poder da mente. Já ouviram isso? A lei da atração. Até saiu um livro alguns anos atrás aí, como que é o nome? O Segredo. O segredo é você desejar. Então você fecha os olhos e deseja, e Deus
e o universo conspira a seu favor e vai atrair até você aquilo que você precisa. Quantas pessoas a gente ouve fazendo isso? Hoje em dia existe a programação neurolinguística. As empresas usam muito isso. Quando eu fazia teologia, um irmão de classe, lá um amigo, ele foi fazer um curso, ele queria que eu fizesse também. Mas na época, até hoje também eu não posso fazer. Na época era R$5.000 o curso. E como vai fazer um curso desse, né? Hoje muito menos. Vivendo da providência. O senhor quer que eu leia a Bíblia, quer que eu faça curso de neurolinguística. Então assim, o curso de neurolinguística prega isso. Você pode programar a sua mente. Você pode realizar pelo poder da mente. As empresas têm muito disso hoje. Não quer dizer, a neurolinguística tem verdade, mas não é verdadeira. Ela tem verdade nela, mas não é verdadeira. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque às vezes nós vamos nesse embalo e queremos que as coisas aconteçam pelo poder da mente. Eu fecho os olhos, penso, eu até aperto os olhos e as coisas vão acontecer. Se fosse assim, eu acredito que não teria mais pobre, não é verdade? Não é? Os pobres não querem ser pobres, a maioria não quer ser pobre. E deseja ser rico, hein? Coitado de nós, né? Pode apertar o olho aí, que não vai acontecer nada. Então assim, essas coisas acontecem. O que precisamos, na verdade, é inclinar a cabeça e aceitar como Jesus a vontade do Pai. Jesus se inclinou diante da vontade do Pai. E é isso que nós precisamos, nos inclinar diante de Deus. Seja feita a sua vontade, Senhor. Porque o Pai sabe e nunca nos dará aquilo que é mal, irmãos. O Pai dá coisas boas. Nós vimos, se nós que somos pais, procuramos dar o melhor para os nossos filhos, imagina o Pai do céu, que nos criou, a obra-prima da criação somos nós, e o Senhor não vai dar o que nós precisamos? Então é preciso acreditar, inclinar-se diante de Deus. O cristianismo é obediência à vontade de Deus. O cristianismo existe para isso, fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. Senão não tem sentido que nós vivemos na nossa fé. Devemos pedir a Deus para que tenhamos a estatura de Cristo. E assim seremos homens e mulheres adultos, formados e maduros na estatura do Senhor. Amém? Amém. Para isso, é preciso ir para o Horto das Oliveiras. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: é preciso que você vá para o Horto das Oliveiras. Agora pergunte para ele: você está disposto? Está disposto a ir para o Horto das Oliveiras, irmãos? Nós precisamos ir para o Horto das Oliveiras e orar para que a nossa vontade se dobre diante da vontade de Deus. Amém? É preciso ir para o Horto e permitir que a nossa vontade se dobre diante da vontade de Deus. Deus ouve a nossa oração, nem sempre como nós queremos que Ele ouvisse, mas Ele ouve. A gente às vezes, o pessoal grita, Deus não é surdo. Ele ouve. Quando você fecha os olhos aí, sem apertá-los, fecha os olhos e clama a Deus, Deus está ouvindo a sua oração. Temos que estar dispostos, irmãos, a dizer amém à vontade de Deus. Amém? Amém. Diga aí para o irmão, para a irmã, você tem que estar disposto ou disposta a dizer amém à vontade de Deus. Nem sempre o que eu quero e determino, irmão, é melhor para mim. Na verdade, isto é uma soberba. Quando eu determino e quero as coisas, o nome disso é soberba. É querer se colocar no lugar de Deus. Só dá uma olhada para a pessoa que está ao seu lado. Dá uma olhadinha para o irmão. Tem cara de Deus? Se você falar que tem, é mentira. Já viu Deus? Alguém aqui já viu Deus? Somos a imagem dele? Sim. Ainda bem, né?
E a semelhança, será que somos? O Senhor Jesus nos revelou Deus. Então nós podemos que vermos Deus em Jesus. Mas olhar para o irmão e ver Deus nele, aí tinha que ser uma Santa Teresa, né? São João da Cruz, São Padre Pio. Nesses homens a gente via Deus por lá. São João Paulo II, é ou não é? Papa Francisco. Mas será que em nós as pessoas veem Deus? Será que quando as pessoas olham para mim, para você, dizem: eis um homem ou uma mulher de Deus? Este aí é testemunho vivo da presença de Deus no meio de nós. Nós precisamos entender que nem sempre o que nós queremos é o melhor. O exemplo disso é uma criança, né? Pegamos uma criança e nós pais sabemos muito bem. Quantas vezes o filho vem: pai, eu quero isso, eu quero aquilo. É ou não é? Meu filho está ali, quando ele era menor, ele: pai, você me dá isso, eu dou. Pai, você me dá aquilo, eu dou. Sempre tem tudo, coitado. Mas quantas vezes os filhos pedem e nós sabemos que aquilo não é o melhor para ele? É uma faca na mão de uma criança. Quem vai dar uma faca na mão de uma criança? Ninguém. Por quê? Às vezes o filho quer, até esperneia querendo a tesoura, a faca de ponta, e você não vai dar, porque você sabe que isso é um mal para ele. Assim é Deus conosco. Às vezes nós estamos gritando, se esgoelando, chorando, arrancando os cabelos, querendo que Deus faça algo. Só que o Senhor sabe o que é bom para mim e para você. E às vezes aquilo que nós queremos naquele momento não é o que vai nos levar para Deus, nos vai levar para a presença e agraciar-nos diante de Deus. Então o Senhor não vai permitir que nós tenhamos, irmãos. Nós precisamos inclinar a nossa cabeça diante da sabedoria infinita de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Eu preciso deixar Deus realizar, irmãos. Precisamos estar abertos à vontade de Deus. Para isso nós temos que orar. A oração é uma graça. A oração é um dom de Deus que nós precisamos receber a cada dia. Às vezes a gente não quer orar. Às vezes você fala: eu não quero orar, eu não consigo orar. Essa semana eu atendi uma pessoa que dizia: eu descobri que eu estou aprendendo a rezar agora, depois de caminhar há mais de 10 anos. Eu não sabia que eu não sabia rezar, ela dizia para mim. Porque orar é um dom. E nós temos que pedir para Deus esse dom, essa graça da oração. Porque aí nós vamos crescendo, nos tornando pessoas formadas, adultas e maduras na oração. Deus nos desejou. Deus desejou cada um de nós. Deus sonhou com cada um de nós. E na oração nós vamos descobrindo este sonho. O que Ele quer de nós. Enquanto fundador, eu não sei tudo sobre a comunidade. Eu não sei nada. Eu tenho certeza que o Daniel também e o Márcio, como cofundadores, às vezes os dois devem ficar: o que nós vamos fazer agora? O que eu vou fazer amanhã? Se não fala, pensa, não é assim? Porque nós não sabemos, mas nos colocamos na presença de Deus em oração, e pela sua misericórdia o Senhor vai dizendo: dê este passo, saia da direita, vai para a esquerda, vai para frente, volta um pouco. Nós precisamos perguntar para Jesus. Aí quantas pregações eu já ouvi, até a roupa que nós colocamos: Senhor, é do seu agrado? Vai comprar uma roupa, pergunta. As mulheres vão comprar uma roupa, vê um vestido bonitinho lá, mas às vezes não agrada a Deus. Perguntar para Nossa Senhora: será que Maria usaria essa saia, esse vestido, esta blusa? Será que o Senhor se agrada de eu andar assim? Quando nós vamos fazendo, orando, perguntando, o Senhor vai nos direcionando e nós vamos crescendo. Então é preciso que sejamos homens e mulheres maduros, e para isso é preciso orar e saber que tem o céu aberto em cima de nós. Amém? Olha que bonito. Quando nós oramos, quando nós buscamos em Deus, nós temos a certeza que tem um céu aberto sobre nós. Um céu aberto que tem um Deus inclinado para nos ouvir e realizar na nossa vida a vontade dEle. Devemos orar sem cessar. E orar sem cessar
é se pôr nas mãos daquele que nos criou, é se pôr nas mãos do oleiro. Vivamos, irmãos, o Horto das Oliveiras sem medo, porque amanhã da Páscoa vai chegar. Aleluia. Aleluia. Diga isso para alguém do seu lado: amanhã da Páscoa vai chegar. Amanhã da Páscoa vai chegar. Amém. Fiquemos em pé. Sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou à mansão da morte. Eu sou teu Salvador.